O título do capítulo 18 do livro de Gênesis é O Nascimento de Isaque Prometido. O capítulo 18 do livro de Gênesis da Bíblia contém 33 versículos. Vamos analisar cada um deles de forma resumida e explicativa. Vamos ver. Apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Neste versículo, Deus aparece a Abraão enquanto este descansa à porta de sua tenda, mostrando sua proximidade e interesse pessoal por Abraão. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Abraão percebe a presença dos 3 visitantes, um deles sendo o Senhor, e os recebe com grande respeito e hospitalidade. E disse: Senhor, se acho graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão humildemente convida os visitantes a permanecerem e receberem hospitalidade. Trarei um bocado de pão, para que, refazendo-vos as forças, prossigais a vossa jornada. Porquanto, por isso mesmo, passastes perto do vosso servo. Responderam eles: faze como disseste. Abraão oferece alimento e os visitantes aceitam sua generosa oferta. Abraão apressou-se para a tenda, a Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Abraão pede a Sara que prepare rapidamente uma refeição para seus visitantes. E correu Abraão à manada, tomou um novilho, tenro e bom, deu-o ao moço, que se apressou em prepará-lo. Abraão seleciona um novilho jovem e bom para servir aos seus convidados. Tomou também coalhada e leite, bem como o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. Abraão prepara uma refeição abundante e os convidados comem enquanto conversam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Respondeu ele: está ali na tenda. Os visitantes perguntam por Sara, confirmando sua identidade divina ao saber o nome dela, sem que Abraão os tenha mencionado. Então, disse o Senhor: certamente voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. O Senhor anuncia que Sara terá um filho, cumprindo a promessa anteriormente feita a Abraão. Ora, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Esclarece-se que tanto Abraão quanto Sara são idosos, e Sara já não tinha mais menstruação. Assim, Sara riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sara reage com incredulidade, pois considera improvável que possa conceber na velhice. Então, perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será, porventura, verdade que darei à luz, sendo velha? O Senhor questiona a reação de Sara, revelando sua onisciência. Haveria coisa difícil demais para o Senhor? Daqui a 1 ano, por este tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Deus reafirma sua promessa, assegurando que Sara conceberá um filho. Sara, porém, negou, dizendo: não me ri, porquanto teve medo. Ele, porém, respondeu: não é verdade, mas te riste. Sara nega ter rido, mas Deus confirma que ela riu. Vieram, pois, os homens dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda diante do Senhor. Os 2 visitantes seguem para Sodoma, enquanto Abraão continua sua conversa com o Senhor. Então, aproximando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão intercede junto ao Senhor pela cidade de Sodoma, questionando se ele destruiria os justos junto com os ímpios. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que ali estão?
Abraão continua sua intercessão, perguntando se a cidade seria poupada por causa dos 50 justos. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão apela para a justiça de Deus, questionando se ele destruiria os justos com os ímpios. Respondeu o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Deus responde que se houver 50 justos em Sodoma, ele poupará toda a cidade. Prosseguiu Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão reconhece sua pequenez diante de Deus, mas continua a interceder. Se porventura dos 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por falta de 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Abraão continua a barganhar com Deus, pedindo que ele poupe a cidade se houver menos de 50 justos. Tornou Abraão a falar-lhe: se porventura se acharem ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Abraão continua a diminuir o número, pedindo que Deus poupe a cidade se houver 40 justos. Disse Abraão: ora, que o Senhor não se irrite, se eu falar. Talvez se achem ali 30. Respondeu: não o farei se eu achar ali 30. Abraão continua a pedir a Deus que poupe Sodoma se houver 30 justos. Tornou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu: não a destruirei por amor dos 20. Abraão reduz ainda mais o número, pedindo que Deus poupe a cidade se houver 20 justos. Prosseguiu Abraão: ora, que o Senhor não se ire, se eu ainda falar somente mais esta vez. Talvez se achem ali 10. Respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Abraão continua sua súplica, pedindo que Deus poupe a cidade se houver apenas 10 justos. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Depois de completar sua conversa com Abraão, o Senhor parte e Abraão retorna à sua casa. Chegaram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e prostrou-se, rosto em terra. Os 2 anjos chegam a Sodoma, onde são recebidos por Ló com grande respeito e hospitalidade. E disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ló convida os anjos para sua casa, mas eles preferem passar a noite na Bous, praça da cidade. Entretanto, insistiu com eles muito, de maneira que foram com ele e entraram em sua casa. Deu-lhes um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Ló insiste e os anjos acabam indo para sua casa, onde ele os recebe com generosidade, oferecendo-lhes um banquete. Ainda não se tinham deitado quando os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde os moços até aos velhos, todo o povo de todos os lados. Os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue seus convidados, os anjos, para que possam abusar deles. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Os habitantes de Sodoma querem violentar os visitantes de Ló. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou-a após si. Ló sai para confrontar os homens de Sodoma e tenta proteger seus convidados, fechando a porta da casa. E disse: rogo-vos, meus irmãos, que não procedais mal. Ló apela aos homens de Sodoma para que não cometam um ato tão perverso. Este capítulo de Gênesis 18 é rico em detalhes e acontecimentos significativos, incluindo a promessa do nascimento de Isaque.
a intercessão de Abraão por Sodoma e a proteção de Ló aos anjos em sua casa. Cada versículo contribui para o desenvolvimento da história e para o entendimento dos personagens envolvidos.